Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, gente, como vocês solicitaram, eu vou aqui gravar uma explicação resumida sobre o que é a taxa marginal de substituição, né? Ela causa, a gente causa algumas discussões, né? Uns embrólios na monitoria passada, mas eu acho que com a explicação aqui eu vou conseguir sanar para vocês, tá? O que é a taxa marginal de substituição? Ela é uma taxa que mede a abdicação de um bem para o outro, né? E como ela pode ser calculada? Ela pode ser calculada, gente, através de dois métodos, né? Que é a derivada da utilidade a derivada da função utilidade que vai dar na questão, entendeu? Em relação a x sobre a derivada da própria função utilidade em relação a y, né? Tudo isso negativo, né? O negativo é muito importante aqui, tá? E isso também que eu acabei de falar pode ser descrito como a utilidade marginal de x sobre a utilidade marginal de y. Lembre-se desse fator, sempre é x por y, tá? Enfim. E também o outro fator que a gente tem é menos P de x sobre menos P de y. Nesse caso é o preço de y, preço de x sobre o preço de y. Né? Por que tem essas duas maneiras de calcular? Né? Porque, como nós mesmos sabemos, por exemplo, na 12ª questão da primeira lista, né, o autor ele só dá a função utilidade. Ele não dá os preços. Então, não tem como nós calcularmos das duas maneiras, né? Já na 8ª ou na 9ª, se eu não me engano, que é a do cinema, né, a do vídeo, ele só dá os preços. Então, a gente só consegue, e não dá a função utilidade. Então, a gente só consegue fazer através da TMS dos preços, no caso. Tá? Mas não tem nenhuma diferença entre as duas, ambas retratam justamente isso, essa abdicação de um bem para o outro, né? E por que ela é negativa? Ela é negativa, gente, porque ela procura justamente demonstrar esse fator abdicação, de perda, de trocar um bem pelo outro, entendeu? E outro fator também que explica a TMS negativa é a inclinação da nossa curva de diferença, né? Que é negativamente inclinada. Você nunca, eu ao menos nunca vi uma curva de diferença positivamente inclinada, né? Como essa. Você sempre encontra assim, né? TMS assim, né? Negativamente inclinada. Né? E agora eu vou fazer uma questão para justamente sanar uma das situações que aconteceu na monitoria passada, né? Das confusões que nós tivemos, né? Nesse caso é o quê? A interpretação da TMS, né? Ela é o quê? Quantas unidades de Y o consumidor abdica para ter uma unidade adicional de X, tá? Faltou adicional aqui, mas é para ter uma unidade de X, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um exemplo da própria 12ª questão, né? Primeiro, para a gente fazer a TMS, gente, eu sempre digo vocês a começarem, viu que a questão vai ter TMS, alguma coisa assim a respeito disso, comecem já botando o ponto que ele dá, o gráfico, né, na verdade, com Y no eixo das abscissas e o X no eixo das coordenadas, né? E já botando o ponto. Nesse caso a gente sabe que aqui é o X, aqui é o Y. Então nesse caso é 1 sobre 8, né? Se fosse ao contrário, 8,1, 8 e 1, né, no caso. Opa, 8 e 1, tá? Então, enfim, gente, como é que a gente vai fazer isso? A gente já tem essa função de utilidade aqui, né? Que é utilidade de x e y, que é igual a raiz de x e y, e nós já temos esses dois pontos, né? Como vocês já sabem, então a gente vai fazer a utilidade marginal dessa função, né? Vocês já sabem o resultado, já dá pra ver aqui, né? Então, vai dar menos y sobre x. Né? E aqui é a hora que eu mesmo e muitos de nós nos confundimos, né? Porque a gente começa derivando em x e y, só que ao longo da derivada a gente tem no nosso resultado uma troca, y e x. Mas isso, gente, não fiquem confusos, tá? Isso aqui não diz nada, ainda vai permanecer da mesma maneira, que é quantas unidades de você abdica de y para ter uma unidade adicional de x, tá bom? Então, a gente vai substituir esses pontos A agora dentro da nossa função. Isso vai ficar, ó, menos 8 sobre 1, tá? E a gente vai resolver isso daqui. É porque nesse caso está 8 sobre 1, né? Vai dar 8. Né? E o que significa esse 8? São as unidades que você abdica de y para ter uma unidade adicional de x. Né? Então, nesse caso, o consumidor abdica de 8 unidades de y para ter uma unidade de x. Tá? Aí tá aqui o gráficozinho, né, certinho, não são substitutos perfeitos, né, são substitutos imperfeitos, mas o gráfico dele permanece nessa função côncava, tá? Enfim, gente, mas a interpretação, para a gente chegar nesse unidades de y, que é a abdica de x, a gente sempre vai fazer isso aqui, ó. Se aqui, por exemplo, fosse 10 sobre 2, vai dar 5. Então, 5 são as unidades
de y que você abdica para ter uma unidade de x a mais, né? Se fosse nesse caso, 20 sobre 4, né? Isso aqui dá 5, né? Então, essa aqui são as unidades de y que você abdica para ter uma unidade adicional a mais de x, tá bom? Espero ter sanado alguma dúvida de vocês. Se tiverem alguma, pode entrar em contato comigo, tá bom? Obrigado.